A ciência e a matemática vêm transformar a arte de negociar. E a negociação moderna é de sair de equilíbrios de acordos pobres, onde você fica pobre e o outro fica pobre. E tudo isso se explica com a famosa história do queda de braço. Você pergunta para as pessoas, você tem que fazer quanto mais ponto que puder em 30 segundos, olho fechado, boca fechada. E as pessoas engajam o queda de braço, estão lá lutando, arte da guerra, forçando, 1-0, e chegam lá 1-0, 2-1, 1-1, 5-0 às vezes, é o máximo que eles conseguem fazer em 30 segundos. E eles estão felizes, falam, ganhei, 1-0, estou feliz, 1-1, empatamos, dava para fazer mais? Não, era o melhor que podíamos fazer porque era tão difícil, tanta relação, tanta briga, jogo de poder. Isso é o jeito Lady Gerson, o jeito malandro, o jeito de forçar a tática de poder, mas mostra que não é inteligente. Na nova era digital existe muito mais estratégias eficientes. Você podia, em 30 segundos, entender, enxergar um equilíbrio, um acordo maior. Você podia dar um ponto para o outro e não perder a fase, parecer fraco, porque você espera do outro reciprocidade de te dar um ponto. E assim, em 30 segundos, fazer um queda de braço, olho fechado, boca fechada, 30, 10-10, fazer um bolo de 10-10, 20, em vez de você ganhar 1-0, o outro 0-1, ou fazer 1-1 ou 5-0, um bolo que vale 2, que vale 1, que vale 5. Então existia um equilíbrio maior. Maioria dos negociadores, 30% dos negociadores fecham, 70% não fecham, quer dizer, impasse, inibição, 0-0. Dos 30 que fecham, 20 são ganha-ganha, conseguem um 10-10. Então quer dizer que 6% de todos os negociadores fecham acordo 9-10, 10-10 ou 11-10 e a maioria fecham acordo pobre, que são 1-0, 0-1. É o proletariado da negociação, não acham prosperidade, fazem ganha-perda, jogo de soma zero. E nós devemos cultivar nossa capacidade de transformar opções, de mapear os interesses, identificar opções para cada interesse e essas opções, criadas na criação de valor, na etapa de divisão de valor, se tornam concessões. Então, por exemplo, no caso da HP e da Intel, imaginário, podíamos imaginar, vou te dar o sticker, colocar no meu computador, em troca você vai me ajudar a pegar em 90 dias teus chips, em reciprocidade você vai me trazer as últimas descobertas e inovação de chip, em troca vou te ajudar com responsabilidade social e assim fazer um 10-10, muito melhor que um 1-0, 0-1. Então, o inteligente, o bom negociador, ele sai desse 0-0, desses equilíbrios do proletariado da negociação antiga, baseada nos interesses e não entendendo a riqueza de uma racionalidade maior, da cognição, gestão do risco, da informação e da decisão para enxergar um equilíbrio melhor, que é um equilíbrio de Nash, daquele que fez o livro Uma Mente Brilhante. Então, essa capacidade para você é crucial, de saber transformar as opções em concessões, concessões recíprocas, de não ter identidade enfraquecida por fazer concessão na medida que outro também dá reciprocidade de concessão. Ou de ter o prazer de doar 11 para ele, 10 para você, você perdeu? Não. Você ganhou muito mais dinheiro no seu bolso do que você ganhar do outro 1-0. Então, ganha-perde, perda-ganha, ganha-ganha, além de ganhar, às vezes existe até perda-perda, dumping, onde os dois caem baixo e perdem, se ferem mutuamente. Esse entendimento da teoria dos jogos, da matemática aplicada, vem também trabalhar, como entendemos, a maximizar a probabilidade de fechar acordo, o valor desse acordo para ter um 10-10, um bolo de 20, com ganhos mútuos. E 3, a produtividade. Em vez de demorar horas, você vai tentar 10-0 para você, o outro propondo 0-10 para ele. Fazer um 8-3, 7-4, ninguém aceita e depois de tempo chegar lá no alcance do 10-10. Na era da transformação digital, da negociação, você quer se beneficiar de plataforma colaborativa de compartilhamento de experiência. Quer dizer o quê? Você posta no Ring, nessa plataforma de rede social, intranet, o seu problema, sua solução que você busca e outros que passaram por isso vão dar dicas ou soluções e vão fazer você traçar uma autoestrada, chegar ao 10-10 sem ter que reinventar a roda e passar horas e horas. Então hoje a palavra da vez é transformação digital, plataforma colaborativa de compartilhamento de experiência, o Ring,
E isso ajuda você a enxergar rapidamente e convergir para os equilíbrios mais eficientes, com produtividade aprimorada, valor aumentado e probabilidade de fechar muito melhor. Então é essa capacidade que estamos cultivando hoje no mundo moderno da negociação e não das negociações old school, baseado nos jogos de poder, feliz de ganhar 1-0 do outro, seja achar o máximo, o esperto, o malandro, quando na verdade é miserável. Então vamos cultivar essa harmonização, essa possibilidade de altruísmo interesseiro, de pensar a longo prazo, de ter uma lógica muito melhor, de racionalidade de decisões, e isso dá um vocabulário, uma qualidade de negociador que não se compara com o resto dos negociadores do dinossauros, do pré-histórico, do Jurassic Park da negociação antiga. Então hoje entendemos que matemática, digitalização, sistema de informação em rede, entendimento de tudo isso traz você um comparativo fantástico para aumentar o sucesso das suas negociações.